Olá, meus amigos, mais uma vez aqui o Nego Velho na sua tela e principalmente printando no seu feed. Lembrando que é muito importante, corre agora mesmo, @TomAbreuOficial em todas as plataformas digitais. Meus amigos, e hoje, direto ao ponto, os assuntos que estão pipocando as redes sociais dentro e fora de Alvorada. Bom, gente, é o seguinte, direto ao ponto, hoje nós fomos pegos de surpresa com a manifestação da população da Vila Formosa. População esta que já vem brigando. Por quê? Imagine você batalhou a vida toda, se planejou e acabou adquirindo um imóvel. Você está tranquilo, dormindo, tendo a sua vida normal, com aquele imóvel com recibo de compra e venda, tudo tranquilo, pagando IPTU, pagando a sua conta de luz, pagando a sua conta de água. Aí, pois bem, você está ali diante de uma conversa de bate-papo ou até mesmo recebe uma ligação de um familiar dizendo o seguinte: fulano de tal, o seu imóvel está no leilão, e para piorar, o vizinho quitou e pagou no leilão o seu imóvel. É isso mesmo. Casos em que um vizinho acabou comprando o terreno, o imóvel, do outro vizinho no leilão. Mas diante disso, o fantasma é você saber que você tem um imóvel seu morando mais de 30 anos. Para piorar, você vive com um fantasma de noites mal dormidas, pensando que a qualquer momento você pode estar na rua. É isso mesmo, pessoal. A qualquer momento você corre o risco de ficar na rua. E pasme, você corre o risco de ficar morando na rua com imóvel pago, com imóvel quitado e principalmente você pagando IPTU, pagando tudo certinho. Mas diante de um leilão que me chamou a estranheza. Por quê? Porque até então este leilão foi para recuperar dívidas trabalhistas e principalmente para que uma construtora pudesse quitar os seus débitos. Então, débitos são esses que está tudo num processo que vem correndo. E até então este leilão estava para ser marcado no dia 21. Meus amigos, e aí o desespero do pessoal da Vila Formosa se perpetuou por toda a cidade. E a população, querendo reivindicar os seus direitos, se direcionaram até a prefeitura para pedir que o prefeito pudesse, de alguma forma, ajudar esta população. Pois bem, mas deixando bem claro, pessoal, vamos entender tudo, que a responsabilidade do leilão, e o fato é que este leilão ele é privado, ele é de uma empresa privada que possui uma dívida e que no qual o seu patrimônio está envolvido no leilão. Eu não sei se a empresa agiu de má fé ou não, eu não posso dizer, porque para poder falar de algo assim precisa estar profundamente lendo os trâmites do processo. Mas eu estou aqui para ficar bem ciente que as minhas redes sociais, os meus microfones estão abertos e solidários para a população da Vila Formosa. Mediante disso, muitas pessoas foram até a prefeitura para pedir uma ajuda para poder entender em que a prefeitura, cujo qual o prefeito, vice-prefeito e a Câmara dos Vereadores pudesse ajudar neste processo. Basicamente surgiu muitas especulações, pessoas dizendo que o prefeito então teria culpa ou não tem culpa. Gente, precisamos deixar as pontas muito bem resolvidas. O prefeito e a prefeitura, eles não têm culpa na questão do leilão, porque então houve sim a má fé. Quem agiu de má fé? Quem vendeu sabendo que no qual os terrenos já estavam quitados, ou quem fez o leilão, diga de passagem, e não procurou saber das circunstâncias que se encontram esses terrenos. Ou seja, as pessoas elas compraram, quitaram e até então estavam com a sua vida tranquilas, porque é a sua segurança, é a casa dos seus sonhos. Pessoas que ali projetaram suas vidas, batalharam. Muitas pessoas até pediram para ser mandado embora, venderam bens ou venderam outros bens, venderam carros para poder
construir a sua casa. E agora essas pessoas vivem num dilema. E agora? Será que vai ter? Será que não vai ter o leilão? Diga de passagem, ainda há pouco, agora há pouco à noite, né? Eu esperei para não gravar o vídeo antes, para tentar saber se haveria uma movimentação. Por incrível que pareça, de um ponto de mágica, acabaram aí decidindo de fazer o cancelamento do leilão, tá? O cancelamento do leilão. Mas até então, o problema não está sendo resolvido, né? O problema não foi resolvido, porque estas pessoas precisam da escritura definitiva dos seus terrenos, dos seus imóveis. Porque a escritura, ela é a garantia legal de posse do bem. Porque até então existia um recibo de compra e venda e um registro de imóveis. Mas, em alguns casos, não existe a escritura do terreno. E isso foi, basicamente, eu acredito, o calcanhar de Aquiles para poder viabilizar um leilão. Mas até que eu fico assim pensando, como fizeram um leilão sabendo que esses bens teriam dono? Porque se alguém pagou e se a pessoa tem um recibo, tem um dono, correto? Porém, precisa-se ser lavrado uma documentação que é a escritura definitiva. E como a prefeitura poderia ajudar? Mas deixamos bem claro, a prefeitura, gente, ela não é culpada e nem deve ser culpada, mas a movimentação da ajuda do prefeito em oferecer assessoria jurídica, defensoria pública que pudesse, dar a visibilidade e os trâmites legais do processo, ou seja, as informações necessárias. Existem informações, por exemplo, que a prefeitura poderia fazer sim jus às informações dos terrenos, as informações para gerar as documentações e até então surgir sim a escritura definitiva para que essas pessoas possam ficarem tranquilas e continuarem seguindo as suas vidas normalmente, como era antigamente. A grande estranheza que se foi feito um leilão, será que não viram essas documentações ou não fiscalizaram, ou até então a construtora não foi investigada para apresentar um relatório desses bens? E como é que esses bens estavam no relatório da instituição dessa empresa que acabou falindo? É estranho, né? Eu não sou advogado. Se alguém for advogado e principalmente precisa se entender, na questão de imóveis, se existe um especialista em imóveis, por exemplo, pessoal do leilão, pessoal aí, advogados poderiam muito bem aqui alimentar e enriquecer a nossa conversa, porque muitas pessoas têm dúvida. Eu também tenho dúvida. Eu fiquei surpreso, eu fiquei confuso, eu fiquei sem entender por quê? Porque tinha muitas pontas que não tinham resposta e não tem resposta. Pois bem, é feito um leilão, houve um edital. Quem foi que informou para as pessoas? Essas pessoas foram informadas que haveria um leilão? Elas foram notificadas? Foi algum oficial de justiça para entregar a intimação, a comunicação que o imóvel dela estaria no leilão ou não? Então são informações que não se tem, pelo menos até o presente momento, não se tem essas informações. Pode ser que daqui por diante apareçam outras pontas que até então eu, vocês e todo mundo dentro de Alvorada, porque nós estamos solidários a essas pessoas, estamos sem entender. Ou seja, como fizeram um leilão com um desembaraço ou não desembaraço das informações? O que faltou e o que precisa para ser feito um leilão legal, aonde que esse tipo de situação não possam ocorrer, ou seja, pessoas que estão devidamente legais, que quitaram seus bens, que pagaram pelos seus bens, está envolvida diante de um dilema que, com certeza, as noites de sono dessas pessoas não estão sendo mais a mesma. Vocês podem ter certeza. As pessoas estão apavoradas, preocupadas. Imagine as pessoas irem ao seu trabalho e se depararem que alguém quitou o leilão e vai lá e vai tomar posse do seu bem. Esse é o dilema. E como resolver isso? Então eu acredito que a prefeitura, ela pode ajudar com as informações, ela pode sim oferecer a defensoria pública, ela pode oferecer, junto com os vereadores, toda a assessoria jurídica para amparar essas pessoas. Eu acredito que é muito importante que o prefeito, vice-prefeito, que os vereadores
tome ciência disso e abrace a causa para tentar ajudar essas pessoas. Claro que isso envolve um desembaraço jurídico. Eu não sou advogado, mas o vice-prefeito é advogado e com certeza ele vai saber de uma forma jurídica uma orientação, ou quem sabe também buscar com seus colegas, com a Defensoria Pública e colocar de uma forma coletiva para minimizar ou que essas pessoas de fato tenham as suas escrituras definitivas e esse leilão de fato possa ser cancelado. É claro, isso é uma conversa que eu tenho certeza que vai haver novos capítulos, porque até então é um impasse, é uma luta judicial, mas esperamos que essas pessoas possam sim vencer esta luta, vencer essas batalhas. Deixando bem claro, se tiver algum morador que queira falar, que queira também dar entrevista, e eu gostaria até de conversar com o representante, quem é a pessoa que está representando, né, essas pessoas, e o advogado que está na causa, porque é muito importante também o advogado colocar os pontos jurídicos para que as pessoas, né, para que a população até em caráter de informação, porque isto que está acontecendo com essas pessoas pode servir com base de informação para que outras pessoas não passem por isso. Bom, gente, é preocupante, é algo também que eu estaria muito preocupado. Eu fico aqui solidário com todos vocês, meus amigos da Vila Formosa. E é o seguinte, se vocês querem também colocar uma reportagem específica, porque eu gostaria de conversar com vocês de uma narrativa jornalística totalmente diferente que no qual vem acontecendo. Os meus amigos aí já entrevistaram vocês, os portais também deram muita relevância para vocês, mas eu agora vou entrar numa outra linha jornalística que eu gostaria de ter esta conversa com vocês. Então, se tiver alguém, se vocês conhecem alguém que more na Vila Formosa que está passando por isso, pode indicar as minhas redes sociais, mande um direct que nós vamos agendar uma entrevista de uma forma totalmente diferente, porque eu gostaria de abordar não só a fala dos moradores, mas conversar também com o representante ou advogado, e principalmente com o advogado que pudesse fazer uma base técnica para poder explicar para todo mundo, porque a população de Alvorada não está conseguindo entender, e principalmente nós alvoradenses estamos solidários para todo mundo da Vila Formosa que está passando por uma situação que é sim preocupante, revoltante, e principalmente, gente, noite de sono com certeza não estão sendo e não será a mesma diante desse imbróglio jurídico que está acontecendo com vocês, meus irmãos. Vou ficar por aqui, um forte abraço, fique com Deus, e eu volto trazendo uma outra narrativa em um outro ponto de vista, porque Alvorada virou a grande família. Todo dia, cada dia, uma nova história para eu contar para vocês. Um forte abraço, fique com Deus, fui!